Boa noite a todos. Então, primeiramente, que Jesus realmente me auxilie e a espiritualidade me ampare para que eu possa trabalhar esse tema hoje da melhor maneira possível. Porque, como nós ouvimos na mensagem inicial, a palavra tem poder, né? Então, que realmente o tema que preparei para hoje possa mexer conosco e fazer a gente modificar algumas ações e atitudes no nosso dia a dia, que acredito que todos nós, se fizermos uma reflexão, sabemos que temos um pouco de maledicente ainda dentro de nós, né? Por isso estamos no planeta Terra ainda. Então, a linguagem, ela é inerente ao ser humano. Nós nascemos com essa possibilidade de desenvolver a linguagem, né? E se a gente falar da maledicência, da fofoca, a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que isso existe lá desde que os homens desenvolveram a sua linguagem. Provavelmente lá no Paleolítico ainda, né? Então, na verdade, como disse a mensagem inicial, nós fomos dotados da linguagem para usarmos como luz. E, na verdade, a usamos muitas vezes de forma errada, né? E conforme a gente vai usando essa linguagem, será que nós refletimos, nós pensamos de que forma estamos fazendo uso, se estamos usando beneficamente, se estamos atingindo de forma boa ou ruim as pessoas com quem nós nos comunicamos, né? E se a gente parar para pensar, não há agrupamento humano livre da maledicência. E, infelizmente, ela está presente mesmo onde jamais deveria haver lugar para ela, em instituições inspiradas em ideais religiosos. Infelizmente, se a gente observar, todas as instituições que têm esses ideais também ainda tem dentro das instituições a maledicência, fazendo o seu estrago, né? Por que isso? Porque ainda somos imperfeitos. Quem comanda as instituições religiosas são os seres humanos, né? Quando se manifeste nessas comunidades, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados que se fazem agentes do mal, é algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realização espiritual. Quem nos fala isso é Richard Simonetti, que está no livro A Voz do Mundo. Então, os autores espíritas, eles nos trazem muitos alertas, né? Do quanto muitas vezes somos desavisados, somos ignorantes e não cuidamos da nossa palavra. Jesus fez uma grande advertência, que o maldizente fatalmente será vítima da maledicência. Então, sempre que a gente fizer algo de errado, isso voltará para nós. E Emmanuel, ele fala que tudo que falamos volta para nós mesmos com toda a carga de que foi acumulando ao longo de onde ela foi passando essa palavra. Então, vejam bem, por isso que sempre que a gente assiste palestras espíritas, a gente vai ver que se fizermos o bem, receberemos o bem. Se fizermos o mal, receberemos de retorno coisas ruins. E assim é com o uso da palavra, né? Se a gente
colocar para fora a palavra, ela vai retornar, ela vai ter um reflexo, um retorno para nós, de acordo com o que essa palavra ocasionou. E eu já em várias exposições eu coloco, tem como é que chama agora? Um sábio que no caso observava que um dos seus trabalhadores que estava lá aprendendo com ele, sempre falava muito mal dos seus colegas. E um certo dia ele falou pro tal trabalhador, venha comigo. O trabalhador seguiu, subiram um monte bem alto. Quando chegaram lá em cima, o sábio pegou um travesseiro de pena e falou pro trabalhador, olha, agora você abre esse travesseiro e joga fora essas penas. Aí o trabalhador fez, né? Afinal era o sábio que estava mandando ele, pedindo para ele fazer isso. Quando ele terminou de espalhar as penas, o sábio falou, agora você desce o monte e recolhe todas elas. Mas, Senhor, isso é impossível, como que eu vou fazer isso? Assim são as palavras que você faz uso todos os dias. No momento que ela sair, não tem mais como recolher. Então, sempre que a gente for emitir qualquer coisa, que a gente possa refletir sobre isso. Palavra dita, né? E que a palavra que sai da nossa boca seja sempre para edificar. Então, a má palavra, o comentário desairoso contra alguém, gera no autor um clima de desajuste íntimo, né? Envenenando-se com a própria maldade. Então, aqui está comprovando o que também o Emmanuel nos fala, né? Por isso, pessoas que se comprazem nesse tipo de comportamento são sempre inquietas e infelizes. E normalmente quem usa a maledicência é porque é infeliz, porque não se vê muito bem em sua autoestima. Sempre enxerga no outro aquilo que gostaria de ser, mas que coloca, então, maledicência, coloca calúnia para fazer com que esse seja denegrido, né? Desculpem, vou voltar, porque aqui tem uma fala antes. Então, muitas vezes nós fazemos uso indevido do silêncio. Muitas vezes nós gostamos de falar demais, de usar demasiadamente a palavra, quando deveríamos manter o silêncio, observar, refletir, pensar. E aí, eu vou contar uma história que Humberto de Campos, está lá no livro Estante da Vida, nos traz. E antes de contar a história, então, essa história eu me basei no Felinto Elísio Duarte Campelo, num artigo que ele escreveu no site espírita, e ele coloca o seguinte, que existem 5 piores inimigos dentro de nós, que é o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. E aí ele coloca que o medo, a cólera, a dureza e a vaidade está primeiramente relacionado conosco mesmo e depois pode estar envolvendo o outro, mas que a maledicência é a que envolve exclusivamente o outro. Nós não vamos nos denegrir, nós vamos denegrir o outro, né? Então, nessa história, 2 mulheres, 2 moças estavam no ônibus voltando para casa do seu trabalho. E aí as 2 eram amigas, começaram a conversar e tal. E era a Dulce e a Cecília. Aí a Cecília perguntou para a Dulce se ela gostava tanto do Dionísio quanto do marido.
Daí a Dulce respondeu, não é para tanto, né? Mas é impossível pensar em ficar sem um dos dois. E aí elas continuaram conversando e tal. Quando chegaram no local de desembarque, as duas amigas desembarcaram tranquilamente, nem pensavam em absolutamente nada do que essa fala pudesse trazer. O que elas não viram, o que elas não perceberam, que uma vizinha das duas estava no ônibus também e com o ouvido muito atento. Essa vizinha desembarcou, foi para casa com os pensamentos fervilhando com o que ela tinha ouvido, porque afinal a Dulce era casada e quem era o Dionísio? Como é que ela não podia ficar sem nenhum dos dois? Então ela estava aprontando. Aí a dona Laurentina, ela se lembrou que uns dias antes ela viu a Dulce chegar no ponto de ônibus com um moço bem apresentado e tal. Se falavam alegremente e o moço falou para ela assim, até amanhã então, e tenha confiança. Aí ela uniu tudo aí e já fez o seu pensamento, tudo. Quando o marido chegou em casa, na hora do jantar, ela já levou tudo isso para o marido. E o marido trabalhava junto com o marido da Dulce. Aí o marido da Laurentina falou, não é possível, o Júlio é uma pessoa do bem, ele precisa saber disso. Ele não merece isso, a mulher está traindo ele. No outro dia ele chegou cedo, chamou o Júlio para uma conversa e contou tudo o que a mulher tinha contado. O Júlio ficou trêmulo, pálido e pediu para o chefe dele que ele precisava de umas horas para resolver um problema particular. E resolveu ir para casa conversar com a esposa. Para a esposa, pelo menos, esclarecer o que estava acontecendo, se era verdadeiro o que estava sendo falado. Quando ele entra dentro de casa, ele escuta a esposa no telefone. E aí o que a esposa estava dizendo? Estava dizendo que sim, podia ser amanhã, às 3 horas, mas que o marido não podia saber. Aí ele falou, não preciso nem perguntar, é verdade. Saiu, ligou para o trabalho e falou, olha, eu preciso ficar o dia todo fora do trabalho hoje, eu não preciso resolver algo. Aí ele andou por umas horas, voltou para casa na hora do almoço, sentou para almoçar com a esposa tentava levar uma conversa alegre, fazer ele rir e ele nada, ficava sério, cabisbaixo. Um pouco depois das 3 horas da tarde, ele entrou em casa silenciosamente, porque afinal ele tinha ouvido que era às 3 horas, que era para ser ali na casa, que o marido não podia saber. Ele entrou no quarto e viu um moço escorado na cama. Aí ele saiu desesperadamente, né? E o que acontece? Ele foi até um galpãozinho que eles tinham no fundo da casa e se enforcou. Não suportou a dor. E agora? Será que realmente a esposa estava traindo ele? Vejam bem, quando todo mundo estava lá no velório e tal, né? Toda a vizinhança, aí a dona que fez a fofoca ficou sabendo que o Dionísio era o gato dela. O moço que levou ela, que foi com ela até o ponto de ônibus e falou até amanhã e tenha confiança, era o veterinário que estava tratando do gato que estava doente. O moço que estava escorado na cama era aquele com quem ela tinha falado no telefone realmente, mas era o trabalhador de uma loja onde ela tinha comprado um colchão novo e, 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 e,
ele estava lá naquele exato momento colocando esse colchão novo. Aí o que a dona Laurentina falou? Que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala as coisas só por falar. Por que ele foi levar a sério isso? É lógico que essa história é uma história, né? Mas que ela nos faz refletir que realmente a imaginação faz muitas coisas e que a gente precisa antes prestar atenção no que a gente vai levar para frente. Se isso realmente tem alguma validade, se isso tem uma verdade, né? E aí, quando a gente fala, muitas vezes sem perceber, a gente fala por falar, quantas dores a gente está causando, quanto sofrimento a gente está trazendo, né? Quantas inseguranças, quantos medos a gente pode estar trazendo, né? E a gente está sendo maledicente também sempre que a gente devolver no mesmo nível de desequilíbrio de alguém, né? Ali, se o marido da dona Laurentina tivesse ido verificar antes de levar para o esposo da Dulce, né? Ou falasse para a esposa, mas tu tem certeza? Vamos verificar primeiro essa história? Será que é isso mesmo? Né? E normalmente a maledicência está com quem ainda não se cristianizou. Tá, mas nós todos aqui somos cristãos. Como que nós não somos maledicentes, então? Na verdade, o que acontece? Nós aceitamos Jesus, nós recebemos Jesus, mas nós não vivemos os seus ensinamentos. Isso é não estar cristianizado ainda. Nós precisamos estar cristianizados. Viver o Evangelho, viver o amor de Jesus, né? E aí, Emmanuel nos traz algumas dicas de quem é o maldizente, né? O que ele faz? Então, eles enxergam defeitos e pontos frágeis, comentam as úlceras ao invés de curá-las, perdem tempo denegrindo a imagem alheia, criam quadros deprimentes alimentando a suspeita, queixam-se de tudo e de todos, espalham o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade, exalam ruínas e tóxicos da morte. Isso está lá no livro Fonte Viva, em que Emmanuel ditou para Chico Xavier, né? E aí, se a gente for pegar os comentários do Espírito Miramês que ele faz das questões do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar umas coisas bem interessantes. Inclusive, nós trabalhamos no grupo de estudos, numa dos últimos encontros, em que as pessoas normalmente estão preocupadas em querer saber, quando surgiu o mundo, quando foi criado o primeiro homem, quando foi o primeiro, como Deus criou tudo, e tal, né? E aí o Espírito Miramês nos faz alguns questionamentos. Ele coloca o seguinte: por que nós queremos saber a idade dos mundos se ainda não descobrimos a idade do ódio? O que é mais importante? Saber a idade do mundo ou descobrir quando o ódio iniciou e encontrar uma maneira de exterminar, né? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria Terra se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo, a vaidade nos nossos caminhos, né? E ele nos diz que é para a gente lutar primeiro contra as distorções de personalidade, que é preciso que a gente gaste o tempo que for preciso na desintegração destes inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações. Então ele nos orienta que nós refletamos primeiramente o que nós precisamos saber
o que nós precisamos mudar, é mais importante do que descobrir quando Deus criou o primeiro homem, por exemplo. É mais importante. Apesar de que lá no livro dos Espíritos, se a gente for estudar a fundo, em a Gênese também, a gente vai descobrir dicas sobre isso. Mas o que é mais importante, né? E ainda, isso foi lá na questão 42 do livro dos Espíritos que ele fez o comentário. Na questão 46, ele fala que a gente tem que ser espontâneo com a caridade, mas que primeiramente a gente deve agir com caridade para conosco mesmo. É aquele voltar para dentro de mim mesmo. Ser caridoso comigo, ser caridosa comigo mesmo. Observar no que eu ainda preciso me modificar, no que eu ainda estou falhando, né? E aí tem um ditado que fala que enquanto a maledicência está apenas em nosso pensamento, ou o próprio pensamento em si está apenas no nosso pensamento, nós somos os senhores. Mas no momento em que sair daqui, nós nos tornamos escravos da palavra. Então, é algo para a gente pensar, né? E o Espírito Miramês ainda nos fala o seguinte, que o valente é aquele que teme a si mesmo, mas que, além de temer a si mesmo, tem coragem de lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las, né? E aí ele nos dá uma dica, da onde que a gente pode buscar ajuda? Em Jesus. E aonde a gente encontra os ensinamentos de Jesus? No Evangelho, né? Então, sempre que a gente tiver alguma coisa a pensar, busquemos o Evangelho, encontremos respostas para as nossas dúvidas no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, né? E aqui nós temos algumas reflexões também sobre a maledicência, extraída do livro A Essência da Amizade, de Huberto Roden. Toda pessoa não suficientemente realizada em si mesma tem a instintiva tendência de falar mal dos outros. Qual a razão última dessa mania de maledicência? É um complexo de inferioridade unido a um desejo de superioridade, que foi algo que eu já falei um pouco antes, né? Será que diminuir o valor dos outros dá-nos a grata ilusão de aumentar o nosso próprio valor? Esses homens julgam necessário apagar as luzes alheias, a fim de fazerem brilhar mais intensamente a sua própria luz. Quando a gente está falando mal de alguém, quando a gente está falando alguma besteira, a gente está querendo ser superior, a gente está vendo que aquela pessoa, a gente está vendo aquela pessoa como superior e a gente está encontrando um motivo para depreciá-la, para a gente se sentir superior a ela, né? São como vagalumes essas pessoas, né, que usam da maledicência, que não podem luzir senão por entre as trevas da noite. O vagalume durante o dia, na claridade, a gente não enxerga, né? Continuando ainda essas reflexões desse livro, quem tem bastante luz própria não necessita apagar ou diminuir as luzes dos outros para poder brilhar. A palavra é um instrumento valioso para o intercâmbio entre os homens. Ela, porém, nem sempre tem sido utilizada devidamente. Poucos são os homens que se valem desse precioso recurso para construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas seguras. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras dirigem conflitos e resolvem dificuldades. As boas palavras. E foi falando que espíritos missionários reformularam os alicerces do pensamento humano.
Então a palavra, ela é necessária. Mas qual palavra? E aqui esses 2 itens a seguir não são do próprio livro, mas que eu achei interessante para a gente pensar um pouco também. Falando, não há muito tempo atrás, né? Hitler hipnotizou multidões enseguecidas que se atiraram sobre outras nações, transformando-as em ruínas. E assim a gente pode pegar outros exemplos, né? Daqueles que nascem sendo educados para serem bombas vivas, de que, sendo as bombas que irão destruir o próximo, eles encontrarão a Deus, né? Guerras e planos de paz sofrem a poderosa influência da palavra. E se a gente analisar as guerras, é porque tem alguém que comanda e tem alguém que ouve. E se a gente ver, observar os planos de paz, também tem alguém que fala e alguém que ouve. E alguém que não obedece também, né? Então é importante que a gente faça essas reflexões. E aí nós vamos ter no Livro dos Espíritos a questão 903. Há culpa em se estudar os defeitos alheios? E os Espíritos respondem: se é com o fito de os cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isto é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então, se eu observar um defeito de outra pessoa e eu estudar aquele defeito para que eu não o desenvolva ou que eu não seja igual, é bom. Mas se eu vou usar o defeito para denegrir, não. Por que existe a fofoca e a maledicência? Porque a gente não tem coragem de dizer na frente da pessoa. Se eu tenho algo para falar de alguém, eu tenho que ter coragem de falar para a pessoa. Porque aí a própria pessoa tem o direito de se defender. Não é verdade? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não tem coragem. E aí a gente comenta com alguém. E aí, palavra dita vai sendo emendada, né? E aí muitas vezes chega num tal ponto que não tem mais muito o que fazer. E aí ainda os Espíritos nos falam: esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Então vamos observar aquilo que a gente não gosta no outro, os defeitos do outro, para a gente não ser igual, para a gente ser superior, mas sem denegrir, né? E ainda continuando, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís que nos diz assim, ó: censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter 2 motivos. Primeiro, reprimir o mal. Segundo, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, este último, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, não tem jamais desculpa, porque é maledicência, né, e maldade. Agora, o primeiro pode ser louvável, quando eu quero reprimir o mal. E torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. Então, se a gente conseguir fazer a reprimenda do mal, né? Conversar com aquela pessoa, mas com ela mesma, dizer: olha, meu amigo, tal coisa que você anda fazendo, gostaria que você desse uma pensada, de repente não está muito certo, dá uma pensada, o que você acha e tal, né? Se a pessoa te responder com ofensas, dê o outro lado. Porque se eu devolver na mesma moeda, eu estarei me igualando, né?
E ainda ali no Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís nos fala: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, o que é autoridade legítima, mais do que as palavras de Jesus? Jesus veio trazer as leis divinas para nós. Então, é nele que nós encontramos todo o bem. E é nele que nós precisamos buscar a nossa melhoria, a nossa reflexão. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda São Luís continua falando. E ele faz uma pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. A gente precisa observar. Está aí a maldade, está aí, ela existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Porque daí a gente estaria sendo iludido, né? Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, se a gente viver de uma ilusão de que o mundo é só bondade, não é. Nós temos maldade dentro do nosso coração ainda também, né? O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando sem necessidade na opinião pública. Então, que eu observe a imperfeição do outro, mas que eu não torne isso público, a não ser conversar com a pessoa diretamente, né? Para ela ter a oportunidade de se defender. E aí, nós vamos ter alguns filtros que Sócrates nos traz quando a gente for falar qualquer coisa, né? Toda e qualquer informação que chegar até nós, se a gente fizer esse filtro, com certeza nós mudaremos a nossa fala. Então, Sócrates nos diz que tudo deve passar pelo filtro da verdade, da bondade e da utilidade. E depois que passar pelos 3 filtros, se passar pelos 3 filtros, eu posso levar adiante. Então, primeiramente, ser absolutamente um fato verídico, sem alterações ou deturpação daquela verdade, ou interpretação subjetiva daquela realidade. Então, se isso passou pelo crivo da verdade, eu vou para o segundo. Deve ter como objetivo principal um ato de bondade com o próximo, de ajudar e servir o próximo, com o propósito de ajudar e servir o próximo, ou seja, que não almeje prejudicar ou manchar a imagem de pessoas, grupos, sociedades ou organizações. Então, se for um ato de... se passou pelo crivo da verdade, tá, é uma verdade, então agora vamos lá. Mas isso é um ato de bondade? Isso vai estar fazendo a diferença na vida das pessoas, no lado positivo? Tá, passou por esse crivo, eu ainda tenho o crivo da utilidade. Por último, que seja sempre uma informação obrigatoriamente útil para favorecer as pessoas e a comunidade. Se servir para esses 3, eu posso levar adiante. Se empacar em um deles, uso o zíper e fecho minha boca. Faço o silêncio. E se a gente parar para pensar aqui, né, a gente tem, a cada pouco tempo a gente passa por períodos políticos, a gente tem também as guerras, a gente tem os posicionamentos filosóficos. Então a gente não pode falar disso? Sim, a gente tem que falar. A gente tem que discutir política, tem que discutir questões sociais, a gente tem que discutir filosofias, pensamentos filosóficos. O que a gente não pode
é denegrir as pessoas que defendem as ideias. A gente tem que discutir e se posicionar. Mas no momento em que eu uso a fala inadequada, eu não estarei fazendo corretamente. Então é importante, sim. E o que acontece normalmente? E quando a gente fala, né, quem está nas exposições, normalmente está falando para si mesmo, primeiramente, né? O que normalmente a gente faz? A gente tem um posicionamento e a gente se preocupa em esclarecer aquele posicionamento. E a gente não vai buscar a verdade do outro. Porque nenhum e ninguém é totalmente ruim e nem totalmente bom. Sempre vamos encontrar coisas positivas e coisas negativas, né? Então é importante que a gente sempre pense nisso. E aí nós vamos ter Joana de Ângeles nos trazendo a sua fala sobre a maledicência. Caridade é a bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Volta as armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região onde prolifera. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembre-se das próprias necessidades e limitações, e fazendo todo o bem possível a seu alcance, avança na firme resolução de amar e despertarás, além das sombras da carne, por onde seguir, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. Então, Joana de Ângeles sempre nos trazendo dicas valiosas, que a gente use a oração e a vigilância, sempre, junto com os filtros falados por Sócrates, né? E procurar fazer sempre o melhor bem possível. Essa parte de Joana de Ângeles está no livro Lampadário Espírita, que foi psicografado por Divaldo Franco. E aí, onde está a solução para corrigir em nós a maledicência? Onde nós podemos buscar? Já falei anteriormente. A solução está no Evangelho do Senhor. Maravilhoso código de moral e de ética, que precisa ser estudado, interpretado, entendido, seguido e finalmente cumprido. Para sermos cristianizados, nós precisamos cumprir, não apenas estudar e saber, né? Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, encontramos prescrito o remédio que nos cura de todas as mazelas espirituais, o tônico da vida que nos dá energias necessárias ao equilíbrio físico, mental e espiritual. O que está lá em Mateus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Falando a mesma coisa que Joana de Ângeles nos fala, né? Usemos as armas da vigilância e da oração. E ainda Joana de Ângeles nos trazendo algo maravilhoso. O algodão do silêncio é um dos melhores recursos para asfixiar a maledicência e fazer calar acusações indébitas. Então, silenciar, não levar adiante, não comprometer o próximo, passar sempre pelo crivo das 3 peneiras, das 3 verdades, né? Com isso, eu agradeço a atenção de todos, espero ter podido fervilhar algumas ideias dentro de cada um, né? E que cada um possa levar um pouco dessas palavras do Evangelho, do Livro dos Espíritos,
de Joana de Ângeles para a gente poder melhorar, evoluirmos moralmente.